Olá, gente. Começa agora o nosso Band Empresarial. Primeiro, agradecer a todos vocês, os nossos queridos telespectadores, e a você, patrocinador do nosso Band Empresarial. Dizer que a gente está aqui na Band TV, mas também estamos no YouTube. Então, tecla no sininho, se inscreve e tem acesso a todo o ambiente empresarial. Hoje, o Band Empresarial, vocês já conhecem, a gente fala muito das empresas, de pessoas que movimentam, que fazem a economia rodar. Mas por detrás disso tem uma economia muito importante, a economia social. E nesse ponto de vista, eu acho que o Band tem a obrigação de poder ajudar, trazer para vocês conhecerem um pouco mais do que é o empresário e a empresa que tem por detrás disso. Às vezes a gente olha um lado de uma empresa social e entende que ali não tem um grande trabalho sendo feito, não tem gestão, não tem grandes desafios. E isso a gente vai falar aqui com uma pessoa do qual eu sou fã, é um amigo que me tornei um amigo, Roberto Sá Menezes, presidente do GAC. E nesse momento também parabenizar pelos 20 anos do GAC. Roberto, muito bem-vindo aqui em nosso Band Empresarial. Prazer, amigo, estar com você aqui de novo. Prazer é nosso sempre estar aqui com sua companhia. Uma amizade de longo tempo que vem de seu pai, né? Exato. Foi meu chefe. E se eu tenho hoje essas virtudes que você está descrevendo aí, agradeço em parte a experiência dele, né? Que passou para a gente da equipe com muito gosto. Que bom. E aí, Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Nascido não diretamente com esse objetivo, não foi, Roberto? Não, na realidade o grupo foi, né? Então, os 20 anos não são do grupo, são do Centro Diagnóstico do grupo. Ah, tá. Né? O grupo tem 38 anos e ele, depois que a gente conseguiu realizar um dos sonhos nossos, que era passar para uma sede definitiva, com toda a estrutura para poder atender o paciente e a família com mais qualidade, com os apartamentos individuais, com sanitário privativo, como é hoje, né? Isso a gente conseguiu também com um esforço muito grande junto ao BNDES. Né? Nós tivemos um financiamento do Fundo Social, do banco, né? E com isso o banco fez um estudo também dos números do GAC, né? Em cima da arrecadação do GAC, que na realidade a gente tinha uma dependência muito grande de doação, né? Sociedade doando para poder a gente atender todos esses serviços que as crianças e os adolescentes precisam. E aí o banco apontou que durante 30 anos a gente conseguiria sobreviver com doação. Essa questão. Mas a gente tinha que pensar em algumas outras alternativas de empreendimentos, né? Na área, podia ser na área de saúde ou não, nós optamos pela área de saúde, que é a área que a gente trabalha, e com isso, a gente começou a tomar algumas atitudes que já vimos sentindo. Na realidade, sentindo que a doação é uma coisa muito perigosa, né? Perigosa do ponto de vista de dependência, né? Para a sustentação. Conversando também com entidades que já tinham mais tempo que a nossa. A própria Irmã Dulce já falava disso, né? Que é difícil na hora que você começa a crescer, né? A dificuldade de doação aumenta, as pessoas pensam, você cresceu, não precisa mais de ajuda e tal. E aí você tem que enveredar por um caminho do empreendedorismo, né? Principalmente no nosso caso, que os serviços que nós prestamos a essas crianças são inteiramente gratuitos, não tem nenhuma remuneração do ponto de vista do governo, porque você tem tabela SUS para diária de hospitalar, você tem tabela SUS para tratamentos e tudo mais, mas não tem no SUS, certo? Nem no SUAS, que é da assistência social, nada que pague, por exemplo, a diária dessas famílias lá no GAC. Nós temos uma verdadeira estrutura de hotel. É verdade. Né, com 50 apartamentos, são 5 refeições por dia. E aí eu te interrompendo, eu vou fazer uma intervenção e dizer, gente, quem não conhece, por favor, vá lá conhecer. É algo assim de extremo, não é só a questão de assistência que é dada a essas famílias ou a essas crianças que lá estão, mas o ambiente é gostoso de se ver, é um ambiente agradável, e de muita eficiência, né? Então, uma preocupação muito grande com o futuro deles também, né? Então a gente procura aproveitar esse tempo que eles têm de convívio, né, durante o tratamento e nos intervalos do tratamento, para a gente passar alguma coisa boa que sirva para o futuro deles. Então a gente foca muito na área cultural, né? Tanto na parte de música como
próprio ensino, né, não tão formal como na escola, mas nós temos professora lá, cedida pela prefeitura, tem um programa de acompanhamento escolar para que a criança não perca o vínculo com a escola, né? Mas nós temos várias atividades na área de literatura, de teatro, né, de história e música, principalmente música, com o nosso maestro, inclusive, ele tem uma formação também, musicoterapia, que já é uma especialidade que Muito envolve... voluntarismo também tem, Muito isso aí, não voluntários, tem muitos Roberto? voluntários envolvidos. Então, isso aí dá uma dimensão, né, ao trabalho muito grande, porque a gente vê que isso contribuiu para o futuro deles. Tem pacientes que nos visitam hoje, já adultos, né? Diz, poxa, eu aprendi música aqui, no lugar que hoje eu toco numa banda em tal lugar, entendeu? E isso dá orgulho a gente, né? Ela me incentivou. Primeiro que a pessoa está tendo o prazer de estar vivo para poder estar fazendo alguma atividade, né? O primeiro ponto é esse, depois de ter gerado lá algum tipo de habilidade. Outro dia mesmo a mãe me parou e agradeceu. Disse, eu tive a oportunidade, por estar aqui, né, de ter acesso a um curso na área de pedras e tal. Ela é de uma região de mineração aqui na Bahia, e disse que gostaria de ter feito esse curso e teve a oportunidade, quando esteve aqui em Salvador, acompanhando o filho, de fazer o curso, porque ela podia se deslocar, né, enquanto o filho estava fazendo tratamento, e ela aproveitou o tempo dela, né, para fazer uma coisa que ela gosta, que é comum na região dela, né, a mineração. Então, isso tudo é conteúdo para o futuro, né? A pessoa está projetando aí sua vida e seu futuro com conhecimento. Isso para nós é muito importante também. E aí, Roberto, 38 anos atrás, chega para poder ser um dos fundadores, né? Sou fundador. E hoje se depara, Roberto, com uma coisa bem maior, de uma complexidade enorme de gestão. E a gente está num programa empresarial. Exatamente. Né? Como se preparar para tudo isso, ao mesmo tempo tendo que buscar o recurso para isso, mas também tendo que ter melhores profissionais para poder conseguir gerar uma empresa dessa ser, entre aspas, lucrativa para poder fazer os investimentos necessários. Com certeza. A gente não pode pagar, às vezes, o salário de mercado, né, que se pratica, mas a gente consegue bons profissionais também. Né? E no início a gente usava muito aposentado que já tinha uma renda e podia trabalhar, né, com remuneração menor, isso foi bem no início, mas a gente procurou estruturar o trabalho da maneira mais profissional possível, embora muitos sejam voluntários, mas o profissionalismo, tem um nível tem compromisso. Né? É voluntário, mas tem que ter compromisso. Então, a gente procurou adotar todas as práticas, vamos dizer, gerenciais de qualquer empresa, né? Somente focado na transparência e nas obrigações de demonstração, inclusive para o público, né? Para saber que ela está doando e de que maneira o dinheiro está sendo aplicado. Então, a gente começou... também acessar verbas de órgãos públicos que contam... se você não tiver profissionalismo, se você não tiver uma contabilidade estruturada, né? Então você não vai conseguir nada, porque inclusive a gente começou a participar de premiações e isso exigia certificações, isso exigia que você tivesse auditoria e foi bom, porque a gente começou cedo a fazer isso, né? Contabilidade bem estruturada, auditoria independente, desde o início. Então isso abriu as portas para a gente poder participar e captar recursos, como captamos com o BNDES, né, para construir a sede, e outros projetos que a gente capta também de investidores que confiam no nosso trabalho pela seriedade, pela postura, né, de prestação de contas, né, dentro da transparência, e tal. Digamos assim, da questão de ser números confiáveis do que você está sendo colocado ali dentro. Né? Porque às vezes você pode ter a transparência de mostrar, mas o número dentro não está retratando todas as verdades que passam por ali. E aí, me fala um pouquinho de volume, Roberto. Quantas crianças, são quantos quartos? Como é que está hoje a operação do GAC? A estrutura para as crianças e os acompanhantes são 50 apartamentos, com 104 leitos, porque nós temos 2 quartos que são dobrados por conta, são com apartamentos para receber o transplantado. Então ele precisa passar, às vezes, 30 dias direto ali em isolamento. Então ele é um
quarto duplo, né? Tem Perfeito. mais 2 leitos também. E tudo isso com sanitário privativo, né? Aí tem estrutura, tem sala de psicólogo, tem assistente social, tem fisioterapia bem estruturada, né? Tem uma brinquedoteca que eu digo, se não é a maior, uma das maiores aqui do estado. E nessa brinquedoteca nós temos um grande trabalho, né, com uma bibliotecária comandando para a boa parte dos trabalhos, e a exigência, inclusive, primeiro começarem a brincar, é ler. E esse ler é interessante, porque muitos não sabem ler, né? Mas tem um processo dele ouvir a história, ouvir o livro e depois ele contar ao modo dele. Então ele começa a se interessar pela leitura, né? E isso tem bons resultados. Então, tudo isso aí engrandece o trabalho nessa estrutura, digo, adequada para o que a gente tem hoje. E hoje, Roberto, o que é que está percentualmente falando? Você tem um CDG que presta serviços aí para a SUS, para a prefeitura, para várias entidades, inclusive para a sociedade. Eu me lembro que na época do Covid, vocês tiveram um papel extremamente importante. Eu queria que você trouxesse um pouco aqui, mas qual é o percentual da receita hoje em relação à doação e em relação ao que vocês estão fazendo para a geração de receita? A doação ainda representa entre 35% e 40% da necessidade nossa, né? Então, o centro de diagnóstico colabora aí na faixa de 60%, mas mesmo assim são recursos que a gente, bem disputados, né? Trabalhar com o SUS, né, exige uma administração mais austera ainda. Porque o valor tem limite, entendimento esse pode ser complexo ou não complexo, ele vai pagar o mesmo valor para você, né? Exato, então, com essa limitação você começa um esforço muito grande, mais até do que a iniciativa privada, de economia de centavo, né? E a economia de centavo você faz às vezes com mais investimento. Então, a parte de tecnologia, a gente tem investido muito nessa área. Uma coisa que é interessante com esse contrato que a gente tem com a prefeitura, que atende o distrito sanitário todo ali de Pau da Lima, são exames mais simples, mas é uma quantidade enorme, são em torno de 60 mil exames por mês, né? Tinha uma fila... 60 mil exames por mês. Tinha uma fila todo dia na porta, 3 horas da manhã, né? Que é um negócio degradante a pessoa ficar na porta. É o que a gente vive muitas vezes aí de regulação, né? E aí nós resolvemos, né, acabar com essa fila. Acabar como? Agendando os exames, né? Começamos a agendar os exames e com isso a gente consegue regular esse atendimento, né, sem precisar estar a pessoa esperando na porta, né? Então, isso humaniza muito o atendimento, você planeja melhor essa coisa toda. Tem vários governos aí precisando aprender com você, então, viu, Roberto, para poder aprender e acabar essa fila de regulação. Viu? E do mesmo jeito você pensa em equipamento, né? Equipamento que ajude também a acelerar seu processo, a economizar a mão de obra, né? Então, tanto na parte de transplante, que é a biologia molecular, que é o começo do nosso centro de diagnóstico, há 20 anos atrás, a gente trabalha já com imunogenética e transplante. Então, é um dos 2 únicos laboratórios no estado credenciados pelo Ministério da Saúde. Não é um laboratório qualquer, é um laboratório credenciado pelo Ministério para este fim, né? E trabalhamos em regime de sobreaviso dos 15 dias por mês, 24 horas, e nos outros 15 dias restantes no horário normal de expediente, né? Então, nós temos só aí nessa área uma produção de exame muito grande, são mais de 187 mil exames para transplante, exames com muita qualidade, né? São 44 laboratórios no Brasil, e todos os exames, todo paciente que vai fazer transplante no Paraná ou em São Paulo, o pessoal elogia a qualidade dos exames do paciente aqui, né? Chega lá, eles não repetem, muitos exames não repetem porque confiam nos exames nossos aqui. Então isso nos enche de orgulho, né? E falando que o Band empresarial... Você vai falar do Band empresarial depois da gente voltar de um breve comercial. A gente vai para um rápido comercial e volta aqui entrevistando Roberto Sá, presidente do GAC, e que fez aí a comemoração dos 20 anos do CDG, que é o Centro Diagnóstico lá do GAC, e a gente volta já para conversar um pouco mais sobre isso. Fique atento, vocês vão ver no próximo bloco a gente colocar também algumas imagens de lá que vocês vão ver que coisa maravilhosa. Só Azevedo Filho, fique com a gente.
Falei que era rápido, já estamos de volta aqui do nosso breve comercial e vamos continuar a conversa aqui com Roberto Sá Menezes, presidente do Grupo de Apoio de Criança com Câncer e que também está comemorando os 20 anos do Centro Diagnóstico do GAC. Roberto, a gente estava falando aqui, você ia dizer assim, né? Mas eu quero uma banda empresarial para poder ajudar nisso, mas fala um pouquinho sobre isso. Pois é, do Centro Diagnóstico, nós começamos tem 20 anos, ele emprega hoje 42 colaboradores, só lá. Só lá no CDG. Né? É um centro de custo, né, separado do GAC, embora no mesmo CNPJ, mas lá se apura tudo, ali tem que dar resultado para ajudar a manter o GAC. Né? Então nós temos um perfil de profissionais na área de saúde muito importante, são biomédicos, farmacêuticos principalmente, né? São os profissionais, vamos dizer, de mestrado, de gabaritados, né? Gabaritado. E com isso a gente tem prestado também muito estágio, né, para as faculdades aqui na Bahia. Né? Então, algumas faculdades estão se valendo, né, desse campo, né, para fornecer estagiários para serem treinados e tudo mais, né, no GAC. Inclusive utilizando no ponto de vista do transplante, que é a biologia molecular, que é a tecnologia que é adotada lá, né, por falta, inclusive, de oferta, né, nesta área. É mais difícil você encontrar laboratórios que trabalham com biologia molecular. Então, nós somos vamos dizer, um campo muito específico, né, para transmitir esse conhecimento. Então, isso é muito importante. Bastante. E isso aí movimenta a economia, né, do ponto de vista não só do salário que está sendo pago, mas de formação dos nossos profissionais. Né? Os reagentes que nós usamos são reagentes importados e são bastante valiosos. Essa importação também é importação trabalhosa, né? E aí você criou aí um novo exame, que eu vou falar que é o DAP, que tem aí uma parceria com a Unicamp, inclusive, né? E a gente vem falando, né, Roberto, não é que as pessoas estão ficando mais doentes. Eu acho que passa também muito da capacidade de identificação do que antes já existia, que a gente não via, porque os aparelhos, as máquinas, os equipamentos não permitiam. Né? E esse DAP vem com esse propósito. Né? Veio. Embora seja nesse contrato com a prefeitura, né, que eu digo, é muito apertado, você está trabalhando com os valores SUS, mas foi oferecido esse aparelho para a gente, pela Unicamp, e que deveria, na realidade, até estar envolvendo o governo, né, para estar participando de uma pesquisa dessa, mas nós topamos, né? A gente podia estar satisfeito em estar oferecendo um exame convencional, mas a gente está oferecendo um exame de melhor qualidade, né? Que poucos fazem, né? Exatamente. Muitas vezes, né? E esse aparelho usa muito inteligência artificial para ler a lâmina, inclusive, dos parasitas, né? Então, são parasitas intestinais. O diagnóstico é de parasitas intestinais. Com isso aí, alguns médicos estão estranhando até resultados, porque está aparecendo muito parasita. Justamente por isso, o objetivo é esse, né? Oferecer um diagnóstico melhor, principalmente quando a gente sabe que tem muita criança, né, envolvida, que mais é comum convive com as impurezas e que não tem, às vezes, o sistema imunológico devidamente capacitado. É quem está no chão brincando e tal. Então, isso aí é importante para a sociedade como um todo, né? E nós estamos oferecendo serviço, inclusive, hoje para outros laboratórios também, para poderem utilizar essa tecnologia. Então, é uma coisa que a gente podia dizer, olha, não tem obrigação de estar, de repente, querendo usar um aparelho desse, está pagando mais caro para um projeto de pesquisa da Unicamp, mas a gente acha que é bom para a sociedade. Né? A gente tem que ter essa dimensão também. Perfeito. Né? A gente sabe que vai custar um pouco mais aí, diminui um pouco o resultado da gente, mas eu acho que o resultado para a sociedade vai ser Mas grande. esse serviço seu e do próprio GAC é muito interessante e sempre quando busca servir, a gente busca servir com excelência. E como é que é a participação, aproveita aí as câmeras, Roberto, dos empresários nesse sentido, né? Como é que está a participação? De que maneira pode haver mais engajamento? Eu me lembro e participei uma vez, fui colaborador com muita alegria do projeto que você fala lá da feijoada, lá na Arena, que é a feijoada do GAC. Ou seja, você está fazendo um trabalho social, ajudando e, ao mesmo tempo, comendo da melhor qualidade, com música boa. Então, num local que foi a Arena, o último, né? Maravilhoso. Então, mas eu vejo que isso não dá para se fazer toda hora, a todo momento. Exato. Como é que
pode haver algum tipo de retorno para a empresa? Como é que funciona isso para a empresa que está nos vendo? Exato. Feijoada Falar Nela esse ano vai acontecer novamente em setembro. Ah, é? A gente acabou de assinar hoje o contrato com a Arena, que tamo junto. mais uma vez disponibilizou gratuitamente para a gente. Mas tem algumas empresas que sistematicamente doam o GAC, né? Algumas com contribuições mensais, outras promovendo alguma coisa, algum evento. Enfim, existe colaboração de empresa, não no volume que nós gostaríamos, por entender também que o mercado aqui, né, tem limitações. Mas vários grupos empresariais, como o próprio Business Bahia, que vários membros, né, têm nos ajudado, clube de serviços como o Rotary, né, procura também nos ajudar sempre. Enfim, outras iniciativas que eu acho todas válidas. Perfeito. Acho todas válidas, entendeu? Então, daí a gente está preocupado também com essa coisa da atividade própria nossa de geração de receita, né? Então, essa área de saúde, o Centro Diagnóstico hoje está consolidado, né? Não digo que definitivamente, mas a gente está no dia a dia pensando em melhorar, mas outras alternativas a gente tem pensado de expandir mais serviço, né? É evidente que a lei da filantropia também, ela penaliza a gente no momento que você precisa crescer. Esse crescimento seu de receita tem que ter muito cuidado para guardar uma proporcionalidade entre o que você tem que atender o SUS e o particular. Então, a gente trabalha com o SUS também por isto, né? Perfeito. É importante você ter o atendimento SUS, porque para a apuração da filantropia, você tem que ter um atendimento de 60% e tal. Isso é bom por um lado, porque você diminui pelo outro, sua carga tributária, mas é um desafio para você fazer isso sem perder essa titularidade da filantropia. Entendi. Roberto, e quais são, digamos assim, os próximos passos? Porque, além disso, lida com uma área extremamente sensível, saúde. Né? Então, imagina faltar um recurso, você está lá com as crianças e, principalmente, o lidar com a doença tão dura como é o câncer. Então, já é duro, já é sofrível. Fazer isso dentro de criança tem um lado extremamente emocional. Eu me lembro na época que eu ajudava o Instituto Eric Luff e tinha lá as crianças e, por fim, de vez em quando chegava lá a grande motivadora para fazer isso, que era a esposa de meu sócio, e que chegava lá e dizia, poxa, mas aquela criança, de alguma forma, se foi, não conseguiu vencer essa guerra. Então, isso, além disso, tem um abalo emocional muito forte que a gente tem que lidar e que vocês, no dia a dia, que trazem essas pessoas no colo, né, entregando amor, entregando capacidade de uma vida sobrevida de qualidade. Então, como lidar, como fazer a venda disso, né, Roberto? Ou seja, como a gente chega para não se mostrar sensível? E outra coisa, os vários nãos, né, que a gente tem que ter de alguma forma, como você tem a resiliência de vir buscar, bater na porta, aquela pessoa que deu não, você dá risada de novo, viver e vai lá, faz de novo. Então, isso de alguma forma tem que ter toda uma equipe bastante preparada para esse tipo de coisa, né? Qual é esse contingente de pessoas que lidam hoje, que estão lá no GAC, Roberto? É verdade. Olha, isso acontece, né? Você tem ainda hoje um percentual em torno de 30%, né, que não resistem E um dos problemas... Em torno de 30%? E um dos problemas é o estágio que a doença já está instalada. Então, essa é uma preocupação nossa, uma preocupação tão grande que um dos últimos projetos nossos que nós estamos concluindo agora em agosto foi um projeto que nós fizemos de diagnóstico precoce. Há recursos, né? Existe PRONON, Programa de Incentivo à Oncologia, o Ministério da Saúde administra. É um trabalho feito com renúncia fiscal, né? Teve um grande banco governamental, por exemplo, que aportou, né? Ele fez uma dedução de imposto e aplicou conosco nesse projeto. É um projeto aprovado pelo Ministério, acompanhado, fiscalizado, e nós fizemos através de ensino à distância, né? Para atingir, levando conhecimento, aulas de médico, de dentista, de enfermeira, de psicólogo, sobre o assunto, sobre o tema. Com ensino à distância, você pode assistir a aula a hora que você
estiver quiser, disponível né, à que noite, puder, que no tiver horário, no disponibilidade. intervalo do trabalho, no trabalho, como quiser, né, no smartphone ou outro aparelho. E com isso, a gente está levando conhecimento para que esses profissionais identifiquem sinais e sintomas, né, e façam com que essa criança chegue mais rapidamente a um posto de saúde, né, um médico que, né, confirme, encaminhe para diagnóstico, para a gente ter chance de tratar mais cedo. Então, você ter ideia da quantidade de menino hoje amputado é muito grande, Nossa. criança e adolescente, porque está chegando, entendeu, com o estágio avançado da doença. Então, nós tivemos que transformar 8 apartamentos, né, aumentar o espaço de sanitário para poder acessar, inclusive, o chuveiro com a cadeira de roda, por conta do número que está chamando a atenção da gente, né, de muitos chegando com o membro amputado, né, sem uma perna, sem um braço e tal. Então, um dos problemas é esse, né? Então, vamos atacar, né? É mais diagnóstico. É isso, precoce. Então, é uma luta nossa. É uma batalha. Você diz, mas quem devia estar fazendo isso, quem era? O poder público? Tudo. Não, eu acho que a gente também pode ajudar e está fazendo. Faz papel do empresário. Faz papel. O que eu digo é o seguinte, nos dê ambiente. Exatamente. Nos dê, de alguma forma, alguma iniciativa que a gente possa estar conduzindo, que o resto a gente, como empresário, conduz, faz e, com certeza, Roberto, já finalizando o nosso tempo, mas eu queria, com certeza, deixar aqui o registro de que este é o caminho, gente. Ou seja, se a gente tem a capacidade e tem a sorte de encontrar pessoas dedicadas, de ter já feito uma instituição como aquela, de você que busca tanto ter um prazer, porque eu digo o seguinte, as conquistas são sempre maravilhosas. Agora, você ajudar alguém, o sentimento interno é de um prazer inigualável do que qualquer outra conquista, que é o doar. Basta dizer que você atravessa alguém na rua e leva para o outro lado. Quando você chega lá, você não sente, opa, fiz o bem. Exatamente. Isso é muito bom e é isso que, meu amigo, você vai viver 300 anos, se for assim, em função do tão bem que você está fazendo a toda a sociedade, mas não deixando de ser extremamente pragmático, empresário e seguindo uma conduta extremamente importante para a nossa sociedade. Agradecer por muito sua participação e o serviço que você faz para a gente. Tá bom, muito obrigado. Prazer. É isso aí, gente. Assim acaba o nosso Band Empresarial. E dizer que sábado que vem a gente está de volta no mesmo horário. E dizer, mais uma vez, obrigado a você, patrocinador, e a você pela audiência. Então, sábado que vem, Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho e com a gente.